bem-vindo. Prazer em recebê-lo. Carol. Que bom tê-lo de volta depois de algum tempinho sem vir, né? É verdade. E pra gente, hoje é uma aula. Hoje a gente vai desmistificar o balão intragástrico. Mas o que eu acho super importante, doutor, e você como nutrólogo, a gente sabe que quando a gente une as estratégias, as ferramentas, as possibilidades, o sucesso, ele acaba sendo muito mais efetivo e a pessoa consegue manter esse período depois. O peso, você mesmo, você perdeu quantos quilos, doutor? Agora deu 77. 77 quilos, gente. Então parem para ouvir, porque realmente é uma aula. Vamos lá. E já usei também o balão, né? Já então usou, posso né? falar com propriedade até de eu quem me usou. lembro. É. De quem usou. Vamos entender então hoje o que a gente tem no mercado, que é, né, esse balão intragástrico. O balão intragástrico nada mais é do que um acessório que vai dentro do estômago e ali ele vai ocupar um espaço. Tá? Basicamente, se a gente for falar, é isso. A ideia é que ele ocupe um espaço dentro do nosso estômago, para que dentro, quando ele ocupar esse espaço, ele ocupa o estômago inteiro, quanto que ele ocupa? Mais ou menos, dependendo do tamanho do estômago da pessoa, dependendo de quanto vai se colocar de volume de líquido dentro do balão, de 40%, vai 50%. Então ele não ocupa o estômago inteiro. Essa é a primeira importante informação aqui que a gente vai colocar. Não se existe um balão que vai ocupar o estômago inteiro que faça com que a pessoa não coma. A gente precisa que a pessoa se reeduque. Então o balão, ele é uma prótese que é preenchida, principalmente aqui no Brasil, existe com ar, mas a gente usa 99% das vezes o balão que é preenchido com líquido, que ele vai ocupar um espaço e a ideia é que esse espaço que ele ocupe faça um peso e a pessoa sinta que tem alguma coisa lá dentro. Como se a gente estivesse com uma garrafa de refrigerante ou de água ou qualquer coisa dentro do estômago 24 horas por dia. E aí dá aquela sensação de estufamento, de estou bem, estou saciado. O balão ele vai ocupar esse espaço e ele vai, principalmente no início, pelo local que ele fica no estômago, Carol, ele também tem uma ação em alguns hormônios, ele tem uma ação em hormônios de fome, saciedade no início. Ele age porque existem regiões do nosso estômago que estão ligadas à liberação principalmente de hormônios da fome, como a grelina, por exemplo. Então ele age em algumas regiões no início que ajuda nessa movimentação também dessa parte hormonal. Mas como que ele faz isso, doutor? Ele encosta, né? Ele encosta como se fosse um alimento. Ele faz o papel de um alimento dentro do estômago. É como a gente come, o alimento no nosso estômago também, ele é um sinalizador de hormônios e ele bloqueia também o hormônio da fome. Então ele age mais ou menos como se fosse um alimento que estivesse lá dentro, 24 horas por dia. Isso eu não sabia, porque uma coisa é a gente entender que ele ocupa um espaço, ele tem um peso e que a gente tem a sensação de que ali, então, já comemos, né? Outra coisa é por fazer o papel de um alimento, como se ele fosse realmente um alimento, porque no estômago tem alimento, ele então inibir essa questão e melhorar a questão de alguns não é o principal foco dele. O principal foco dele é ocupar esse espaço, ele tem essa ação e, além disso, como tem alguma coisa dentro do estômago, que seu estômago olha e não consegue colocar nem para baixo nem para cima, ele vai... O que é isso aqui? Então ele também faz o principal papel que a gente estuda hoje em relação ao balão, ele faz com que o estômago também ele trabalhe mais devagar. Então a movimentação do estômago fica mais lenta. A ideia aqui é que você imagina, você tem um balão que ocupa um espaço dentro do estômago, a comida cai dentro do estômago, a hora que a comida cai, seu cérebro olha e fala, nossa, tá cheio o estômago. Ela não sabe o que é balão, o que é alimento. Entendi. E aí esse alimento aqui dentro do estômago, come-se menos, então tem uma sensação de plenitude mais rápida, a gente fica com a sensação de plenitude, e o balão faz com que o estômago trabalhe mais devagar. Então o alimento ele é digerido de uma maneira mais lenta, e isso aumenta a nossa saciedade. Então você come menos e demora para sentir fome de novo entre uma refeição e outra. Aí a gente entra num processo de comer menos, conseguir sentir fome ao longo do dia em menor volume, menor quantidade, né? mais lento esse processo, e aí faz com que o paciente emagreça. Mas é claro, tudo é um processo, depende de escolhas, existe um processo de alimentação, principalmente no início do balão, mas de uma maneira geral, a ideia do balão é ocupar um espaço dentro do estômago, e quando ela ocupa esse espaço, no início principalmente tem essa ação também relacionada a hormônios, e fazendo esse peso e fazendo com que essa digestão fique mais lenta, o paciente coma menos, demore mais para sentir fome e a gente consiga regular com mais facilidade esse processo da alimentação dele e ele emagreça. Doutor, quanto tempo a pessoa pode ficar com o balão? Porque ele é retirado depois. Existem
no mercado aqui hoje, no Brasil e no mundo, 3 tipos de balão relacionados tanto à maneira que a gente introduz o balão, né, e quanto tempo ele fica. Existe um balão que fica 4 meses, existe um balão de 6 meses, e existe um balão que fica 1 ano dentro do paciente. Também 1 ano. Tem um balão de 1 ano, né? Então são tempos diferentes, tá? O balão os balões que a gente coloca por endoscopia, existem os balões de balão de 6 meses e o balão de 1 ano. Aqui é só uma amostra, né? Isso aqui é uma amostra. Na verdade, esse aqui, Carol, vou até pegar aqui para mostrar, esse aqui é um balão de verdade, isso aqui é um balão de 1 ano. Tá? Legal. Olha, ele vem assim, então, né? Isso aqui é um balão de 1 ano, do tamanho original, um balão de silicone, tá? Que ele é colocado por endoscopia, então o paciente, uma endoscopia normal, é feita uma sedação, é colocado por endoscopia, visão direta, e dentro do estômago ele é preenchido, tá? Ele é preenchido com soro fisiológico. O quanto se preenche dentro do balão, tá? Depende do tamanho do estômago do paciente. Então, na hora que é feita a endoscopia, ele pode ter 400, 500, 600, 700 ml. Nossa, tudo isso, sim, tudo isso. Sim. E aí ele insufla e fica mais ou menos isso aqui é só também esse aqui é o balão de 1 ano, ele fica mais ou menos posicionado, às vezes até maior do que isso aqui, dentro do estômago, tá? E aí ele faz tudo dentro desse processo. Esse aqui é o balão de 1 ano. O balão de 6 meses... Mas ele fica exatamente assim, como se fosse... Isso, não desse tamanho. Maior, tá? Mas assim, isso. Entendendo que é mais ou menos dentro dessa proporção, nessa posição. Só que, doutor, quais são os exames, então, prévios, assim, para você já ter ideia, de repente, do tamanho do estômago desse paciente, do quanto, né, é o relato, às vezes, que ele fala que ele ingere de alimento, porque, às vezes, isso também vai melhorar, no caso, a indicação ou não, dependendo do comportamento do paciente também, né? Primeira avaliação clínica é fundamental, né? Eu entender o processo desse paciente, por que ele ganhou peso, como que é a vida dele da parte da alimentação, dos exercícios. Então, uma primeira avaliação clínica minuciosa é importantíssima. A partir daí, a gente pede os exames de rotina, ver se não tem nada descompensado relacionado a uma diabetes, se não tem nenhum problema de saúde que indique a colocação desse balão. E uma endoscopia prévia é sempre importante. Também. Ela não é mandatória, mas a gente sempre pede. Por quê? Porque pode ter algum problema no estômago que contraindique. Se o paciente tiver uma úlcera que estiver sangrando, por exemplo, a gente não pode colocar o balão. Então, mas uma endoscopia, na endoscopia em si, a gente não consegue mensurar o volume que vai ser colocado. Entendi. Como que a gente define esse volume, a quantidade de líquido que coloca no balão? Na própria colocação. Durante a colocação. Então, durante o procedimento, o endoscopista olha e fala, olha, conseguimos preencher o que precisava, foi colocado 600 ml de líquido dentro desse balão, e aí depois, quando o paciente acorda, nós colocamos tantos ml, então porque você, na colocação do balão, tem uma visão direta na endoscopia, e aí ele consegue ter uma visão geral. Então a gente não consegue definir antes, entendi. E sim durante o próprio procedimento. Vou colocar já a perguntinha do público, doutor, para a gente seguir, que tem muita coisa para a gente falar, né, das vitaminas, minerais, olha lá. Obrigada, Bruno. Um beijo. É verdade que a ingestão de alimentos gordurosos e açúcar pode criar fungos em volta do balão e ocasionar o esvaziamento ou estouro do mesmo? Essa pergunta é boa, hein? Caramba, não sabia disso não também. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, pode ocorrer a proliferação de fungos no balão? Pode. E 99% das vezes que isso acontece é por erro alimentar. Lembra que eu falei no começo que o balão, ele deixa o estômago mais parado e demora mais para digerir? Sim. Se o paciente geralmente já come rápido, não mastiga direito, essa comida ela cai em cima do balão, e aí quando eu mostrei o balão para você, se você pegar aqui o balão, cara, um silicone, ele é um silicone, ele é poroso. Então se você pega e a comida, você não mastiga direito, a comida demora muito para digerir, ela começa a grudar, isso aqui começa a fermentar em cima do balão. E essa fermentação pode criar fungos, sim. E a criação de fungo, primeira coisa que o paciente vai sentir, muita eructação. Ele vai começar a rotar e a eructar e com um odor um pouco mais forte. Entendi. Tá? Então é um primeiro sinal que pode ter. Isso pode prejudicar o balão, pode fazer com que o balão vá estourar. Ele não estoura, mas ele pode extravasar, ele pode comprometer o balão, sim. Mas geralmente essa criação de fungo, né, que acontece no balão é por erro alimentar, mas um dos problemas que pode acontecer. E o erro alimentar que você diz pode ter a ver com açúcar e gordura, como ela colocou? Pode ter a ver com alimentos mais
mais açucarados e gordurosos, porque aí já é o primeiro erro, né? Na qualidade da alimentação. Sim. Se o paciente come rápido, ele não mastiga na quantidade do que ele está comendo. E aquele alimento ele tende a grudar mais no balão, porque está mal digerido, mal mastigado, que é um dos grandes erros que a gente comete, né? A gente come rápido. Quando a gente come rápido, a gente não mastiga. E se não mastiga, esse alimento ele vai demorar muito mais para digerir no estômago e pode criar fungo no balão, sim. Que louco, não tinha a menor ideia, doutor. Tá vendo? Vamos desmistificar tudo mesmo, contar todas as verdades. Tem mais uma perguntinha que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Célia, um beijo pra você. Há risco de engordar novamente pós-balão? Vamos descobrir. Hoje recebendo mais uma vez o Dr. André Weinert, nutrólogo, e a gente está falando de balão intragástrico. Tem muita dúvida, muita pergunta interessante. A gente deixou uma, inclusive, do público, doutor. Vamos colocar já na tela para a gente seguir com mais recomendações e indicação, né? Olha lá. Célia, obrigada, um beijo. Há risco, então, de engordar novamente pós-balão gástrico? Sim, há risco no balão, sem o balão, com cirurgia bariátrica, sem cirurgia. O que eu falo é o seguinte, Carol. O problema não é o balão, né? É o processo que a pessoa está a fim de começar a tocar. Então, sempre que a gente vai no consultório e fala, vamos colocar um balão, vou ficar 1 ano com balão, 6 meses, não importa. É o tempo para a gente começar a fazer mudança, porque o que vai ajudar, o balão ele é uma ferramenta para sair do ponto onde a pessoa está e chegar no ponto que ela quer. Ela vai escolher a maneira que ela vai tocar esse caminho. O balão é uma das maneiras que ela pode tocar. Sim. Agora, o difícil depois é conseguir manter. Se você vive, depois do balão, vai viver 50 anos, vai ficar 1 ano com o balão, você tem mais 49 para reaprender. Sim. O balão ele vai fazer parte de um pequeno processo dentro disso tudo. Então tem um risco? Tem. Mas vai muito mais de como a pessoa encara esse tratamento com o balão do que propriamente só o balão. Porque se ela colocar o balão para emagrecer de qualquer maneira, eu falo, não use o balão como freio. Usar o balão como freio, tirou o balão, tirou o freio. Perdeu o freio, volta tudo de novo. Então, tem, claro, um acompanhamento nutricional em todo esse processo. Talvez antes até da colocação do balão, durante e após, né? Após a retirada. Já. O paciente geralmente já começa com orientação médica, orientação nutricional antes do balão. Todo o tratamento do balão, acompanhamento médico, nutricional, psicológico, que é importante também. E sim, depois que tira o balão, eu falo, pelo menos acompanhamento médico e nutricional, que seja mais 1 ano, mais 2 anos, o tempo que a pessoa se sentir confortável para que ela emagreça e consiga tocar sozinha sem nenhum problema. E pode fazer atividade física com o balão? Não só pode, faz, tem que fazer. Não vai atrapalhar nada. A única coisa que eu já falo para todo mundo, que com o balão intragástrico a gente contraindica é o consumo de bebida com gás. Então, vou ficar 1 ano com balão sem refrigerante, sem cerveja, sem água com gás, por causa do gás, porque ele pode deslocar o balão e a pessoa tem muito mal-estar. O balão sai do lugar e a gente tem que colocar no lugar de novo. Agora, de resto, pode viajar de avião, pode viajar de navio, pode andar de bicicleta, fazer exercício, luta, o que ela quiser. E a alimentação está liberada de tudo, em pequenas quantidades, mas com muita qualidade. Então não vai impedir em nada. E ninguém vai saber que o paciente está com o balão. O balão, ninguém olha e fala, nossa, é vida normal. Tem mais perguntinha, doutor? Vamos lá, na tela. Obrigada, Renata. Um beijo. Há necessidade de uma doença base para a colocação do balão? Ou seja, qual a indicação, né? Não sei se a gente tem que ter um peso mínimo, né? Um IMC, enfim. Não existe uma indicação de você ter uma doença base. O IMC, para a colocação de balão, é um IMC de sobrepeso. Acima de 25, 26, a gente indica a colocação de balão. Ou se o paciente, mesmo tendo o IMC normal, mas tendo uma circunferência abdominal, que a gente fala bastante, que tem um risco cardiovascular aumentado, tem um percentual de gordura maior, mesmo tendo um peso normal, né? Ou seja, tem pouca massa muscular, mas tem bastante gordura, a gente também coloca. Não existe não precisa estar obeso. Dentro do sobrepeso pode. E não tem o limite máximo para colocação de balão. Muitas vezes, os pacientes, inclusive que tem risco de cirurgia bariátrica, a gente coloca o balão para emagrecer o paciente, para depois ir para a cirurgia bariátrica. Também pode ser uma estratégia. Pode ser uma estratégia. Até quantos quilos podem, né, ir embora, doutor, com o balão? Em média, eu vou colocar uma média de perto, em 6 meses de balão, uns 15% do peso. Certo. Perto de 1 ano, de 20%, 22% do peso. A gente sempre coloca em porcentagem, né? É difícil porque tem pacientes que pesam 100 quilos, tem paciente que pesa 80 quilos, eu tenho paciente de 200 quilos, então a gente coloca em proporcionalidade isso, tá? Então, perto de 1 ano, perto de 20% da perda de peso. Pode ser que perca mais? Pode. Por isso que eu falo, o reganho vai do paciente, a perda de peso vai do paciente, é o processo. Muito mais do que só o balão, é o processo. Tá. E doutor, tem mais perguntinha, né, Glaucio? Só colocar a perguntinha do público, já faço a minha. Na tela, quem escreveu pra gente.
Obrigada, Ali, um beijo. Quais os aspectos negativos do procedimento? Eu acho que os aspectos negativos são principalmente o início, né? Porque se você pegar uma prótese, aqui é uma prótese do tamanho original, tá? Vou pegar aqui e mostrar para vocês. Gente, eu peguei, tá? Assim, tem quanto aqui se a gente aqui for falar tem 550 ml. 550 um pouco mais de meio quilo aí também. Meio quilo, é. Então, os sintomas iniciais nos primeiros dias é o que mais incomoda os pacientes. Por quê? Você está com isso na mão, você imagina meio quilo dentro do estômago, não vai nem para cima e nem para baixo. Então, pode ter mal-estar? Pode. Pode ter queimação, pode ter náusea, o paciente pode vomitar nos primeiros dias? Pode. Vai estar medicado, é uma dieta mais restrita. Então, acho que esses são os aspectos mais negativos iniciais. Mas você tem outro lado. Você tem uma perda de peso no início um pouco mais certa. E aí você também vê o resultado. Mas isso tudo é muito certo, muito calculado. A gente sempre orienta o paciente a um tempo determinado. Então, o paciente já vai ciente daquilo que vai passar. E tem uma questão, não é uma cirurgia, né, gente? É um procedimento, porque se ele é feito de forma endoscópica, né? Exatamente. Você comentou, ele não é uma cirurgia, não há, enfim, um ato cirúrgico, não há né? Corte, não há costura. E tem muitos pacientes que, inclusive, têm medo da colocação de fazer a endoscopia, a colocação do balão. Hoje tem, inclusive, o balão deglutível. Olha isso, que legal, Porque mostrar. essa cápsula aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, essa cápsula que o paciente deglute no consultório. Tá? Isso, a gente engole, é um comprimidão. Isso, parece um ômega 3, né? Vou colocar aqui só para vocês verem, o tamanho mais ou menos da minha falange, ó. Mais ou menos é um comprimido do tamanho da minha falange, tá? E aí o paciente, ele engole esse comprimido no consultório e lá dentro a gente preenche esse comprimido aqui com soro também, com 550 ml. E aí sim, esses 550 ml se transformam neste balão aqui. É um balão de 4 meses, é um balão de tempo mais curto e que não precisa fazer endoscopia para colocar e nem para retirar. Porque depois de 4 meses, mais ou menos, essa válvula em cima do balão, ela rompe. O paciente vai fazer xixi desse líquido e o balão, ele sai no meio das fezes, ele sai por baixo. Então não precisa muitas vezes nem de uma endoscopia para colocar o balão. É um balão que a gente fala um balão mais rápido, tem perto de 15% mais ou menos de perda de peso e que nem de endoscopia precisa. Olha, então hoje até isso a gente consegue. É uma facilidade. Agora, minha pergunta é a seguinte, doutor. Pós-retirada, então, né? Pós esse processo, que a ideia é que o paciente aprenda a se alimentar, mude os hábitos de verdade. É mais comum, até incomum, o paciente, então, dali, de repente, ter que tomar um medicamento, porque como tirou o balão, aquela saciedade que existia não existe mais. Mas hoje a gente sabe que classes de medicamentos também fazem esse papel de continuar essa questão da saciedade. Sim. Então hoje, esse protocolo pode se estender para um pós-balão, a questão medicamentosa? Pode, a gente pode colocar, inclusive, os medicamentos, muitas vezes, durante o processo de balão. Tá. Pós-balão também pode. A gente faz isso muitas vezes no consultório, porque quando o paciente tira o balão, às vezes ele fica com esse sintoma do balão, às vezes até umas 3, 4 semanas depois da retirada. Ele sente, né, muito disso e a tendência depois é dar aquela relaxada. Todo mundo faz isso. Eu fiz isso, todo mundo faz isso. A gente dá aquela relaxada. É do ser humano, né? É comportamental. Não tem jeito. Por isso que é importante o acompanhamento e, se precisar, sim, a gente, independentemente de qual classe de medicamento seja, tá? Desde as canetinhas, pode ser qualquer outro tipo de medicação. Por isso que aí a parte clínica é importante para a gente entender todo o processo desse ganho de peso desse paciente, o comportamento alimentar desse paciente, porque tem paciente que come à noite, tem paciente que belisca, tem paciente que come grande quantidade. A gente precisa entender o que levou, até para poder ajudar. E depois desse processo com o balão, todo esse comportamento alimentar dele também mudou. E aí também é importante a terapia com esse paciente, fazer também o acompanhamento com o psicólogo, com alguém que ajude nesse processo, porque é muito mais importante. Comportamental também. Bastante. Doutora, a gente tem 1 minuto e pouquinho, dá tempo da última, Gláucia? Na tela. Amora, querida, um beijo pra você. Quem faz uso das canetinhas para diabetes e emagrecimento, pode colocar balão? Existe alguma contraindicação? Em tese pode colocar o balão, não tem problema algum. Simultaneamente fazer o uso e estar com o balão? Pode, não tem problema algum. Muitas vezes só se for colocar o balão por endoscopia, pelo processo de sedação, a gente pede para suspender algum tempo antes, como qualquer outro procedimento, mas não tem problema. Geralmente no início, como tem muito sintoma, eu acabo suspendendo a caneta
E depois, se tiver necessidade, a gente volta com essas medicações durante o tratamento. Mas como dá muito sintoma, pesa, não vejo necessidade. Não dá hipoglicemia, não precisa ficar tomando vitamina, nada disso. Mas pode utilizar sim. Tá certo. Doutor, falei pra vocês, uma aula, doutor André Weinert, de volta ao Você Bonita. Adorei, viu, doutor? Obrigado, Obrigada. Carol, adorei também. Vai lá nas redes sociais pra vocês acompanharem o trabalho dele, @André Nutrólogo, @André Nutrólogo, tudo junto. Lá tem a história dele também, dessa perda de peso, desse sucesso e de todo o trabalho, né? Vai lá pra vocês conhecerem. Obrigada, querido.